Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Dando sequência, porque nós estudamos até agora só uma parte da teoria geral dos recursos. Então, dando sequência aos nossos estudos, hoje a gente vai continuar estudando sobre os requisitos ou pressupostos objetivos para a interposição do recurso. Então, na primeira parte da aula, nós paramos na tempestividade. E dentro da tempestividade, nós vimos de uma maneira geral, inclusive, os prazos para os mais variados recursos que nós temos previstos no nosso sistema. Pois bem, então agora a gente vai dar continuidade ainda dentro do tema tempestividade, perfeito? E aí veja que nós temos alguns órgãos públicos que possuem um prazo diferenciado com relação à propositura dos recursos e que também a forma como esses órgãos eles vão ser comunicados de determinada decisão, seja uma decisão que atinge o meio do processo criminal, que é aquela que nós chamamos de decisão interlocutória, seja uma decisão final, por exemplo, sentença penal condenatória. Veja que esses órgãos eles têm algumas peculiaridades com relação à comunicação dessa decisão, que nós nominamos, que nós chamamos de intimação. Maravilha? E aí veja aqui, o primeiro órgão que tem esse tratamento diferenciado é a Defensoria Pública. Veja que ela possui prazo em dobro para recorrer. Ou seja, aquele rol, aqueles prazos que, de uma forma geral, nós abordamos na parte 1 da aula, a Defensoria Pública tem eles duplicados, ok? Para além desse prazo em dobro, que inclusive somente atinge prazos processuais, vejam vocês que o defensor público ele deve ser comunicado, ou seja, intimado pessoalmente do teor daquela determinada decisão. Então, Defensoria Pública, prazo em dobro, e ela tem essa intimação pessoal. Só para que vocês tenham uma ideia, um advogado constituído, por exemplo, ou seja, um advogado contratado, ele é intimado no Diário de Justiça eletrônico. Diferente da defensoria, em que o defensor pessoalmente será intimado quanto ao teor de determinada decisão. Da mesma forma, com a sua devida peculiaridade, o Ministério Público, veja, ele tem uma intimação diferenciada. O Ministério Público, ele é intimado no momento em que o processo ele dá entrada naquele órgão, no órgão Ministério Público. Como assim? Bom, foi publicada uma decisão, maravilha. Esse processo, ele vai até o prédio do Ministério Público. Quando o servidor, que é, por exemplo, um auxiliar administrativo, recebe o carrinho de processos criminais que são encaminhados para o Ministério Público, a partir daquele momento já se tem a intimação. Então, veja que, nesse caso, pouco importa o momento em que o processo verdadeiramente chegou na mesa do promotor. Não importa. O que vale é o momento em que o processo chegou no órgão Ministério Público. Então, por exemplo, o processo chegou hoje, só que ele só subiu para o gabinete do promotor 3 dias depois. Ora, dane-se que foi 3 dias depois. O prazo ele começa a correr no momento em que chegou no órgão, no caso, na data de hoje. Então, veja que essa também é uma peculiaridade com relação à comunicação do teor dessa decisão. Também, ainda dentro desse tema, peculiaridades, nós temos aqui a intimação por meio de publicação em final de semana. Como assim? Ora, veja, a intimação ela aconteceu no final de semana, de modo que, dessa forma, ela vai ser considerada
como efetuada na segunda-feira. Como assim? Ora, pega um processo eletrônico. O juiz ele sentenciou num sábado. Bom, o prazo começa a contar na segunda da intimação, ok? Por quê? Ora, porque foi publicado no final de semana. Agora veja, bem, foi publicado no final de semana, o prazo começa a contar quando? Na segunda, ok? Na segunda, mas para quem? Para advogado constituído, lembra? Porque ele não precisa de intimação pessoal. Só quem é intimado pessoalmente é o defensor público. Então, para esse advogado, o prazo dele começa na segunda. Para o defensor público, o prazo dele começa quando ele for intimado pessoalmente. Então, veja as peculiaridades dependendo de quem está realizando a defesa. Agora, veja, se a intimação se der por publicação em finais de semana, portanto, considera-se feita no primeiro dia útil subsequente. Então, veja, intimação por publicação, a gente já sabe. Quem que pode? Advogado constituído. Defensor público é intimação pessoal. Então, pouco importa se foi publicado sábado, domingo. Vai contar no momento em que ele, pessoalmente, for intimado. Ministério Público. Bom, Ministério Público também não conta o prazo a partir do final de semana. Basta a gente pegar esse exemplo aqui de cima. Ora, vai contar quando? Na segunda, quando o processo for levado para o órgão do Ministério Público. Ou, se essa remessa de processos forem levadas na terça, vai começar a contar na terça-feira para o promotor de justiça. Tudo bem? Veja, como que funciona essas remessas de processo? Ora, geralmente a cada um dia ou a cada 2 dias, cada vara criminal, ela trabalha pareada com uma promotoria de justiça. E aí o que acontece? Quando for o caso de abrir vista para o Ministério Público se manifestar no processo, o que vai acontecer? Um servidor do fórum, ele leva uma remessa de processos, não para aquele promotor específico, mas todos os processos que estão no fórum e que tem destino ao Ministério Público. Então, ele leva um carrinho, um caminhão de processos, com processos para várias promotorias criminais. E aí, lá, os auxiliares administrativos vão, fazendo a remessa para cada promotoria criminal atrelada a determinada vara criminal. Tudo bem? Então, por isso que, nesse caso, o prazo ele é iniciado a partir do momento que chega no órgão Ministério Público. Maravilha? Também, com relação ao Tribunal do Júri, nós temos uma peculiaridade quanto à comunicação do teor da decisão. Porque, veja, no Tribunal do Júri, a sentença calculada pelo magistrado, ela sai no mesmo dia, no dia da sessão. E a publicação, ela acontece na sessão do plenário. Então, o juiz ele lê em voz alta o teor da decisão. E aí, veja, o juiz ele colhe a votação e ele profere a sentença na mesma sessão. Isso está lá no artigo 493. Então, veja que aqui a intimação ela é na hora. Então, veja, se a sentença é lida em plenário, o prazo recursal começa a fluir a partir dali. Então, veja, bom, leu na segunda, foi na segunda-feira que teve o Tribunal do Júri, olha, promotor de justiça e defensor estavam lá. Então, eles já saem do local intimados. Então, portanto, o prazo deles já começa a se iniciar no dia seguinte, no caso, na terça-feira, tá? Esse é o teor do 593, parágrafo 2º, interposta a apelação com fundamento no inciso 3º, a linha C desse artigo, que depois a gente vai ver. O tribunal, que é a sentença do Tribunal do Júri, tá? O tribunal a de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Veja que é um juízo, ao mesmo tempo, recidente e rescisório. Mas o que vai acontecer? Bom, teve a leitura
depois da leitura, as pessoas já saem intimadas do teor dessa decisão. Tudo bem? E aí veja que com relação à tempestividade, nós já finalizamos. Na sequência, portanto, ainda com relação aos pressupostos ou requisitos para a interposição do recurso objetivos, nós temos, portanto, a inexistência de fato impeditivo. Como assim? Ora, para que eu possa propor eventual recurso, é necessário que não haja nenhuma questão que possa impedir essa interposição recursal, ok? Então, veja que a primeira delas, o primeiro fato impeditivo é a renúncia. Portanto, renúncia ao direito de recorrer. Então, veja que a parte, ela abre mão do seu direito constitucional de recorrer. A renúncia, ela acontece antes da propositura do recurso, enquanto que a desistência ocorre depois. A desistência a gente vai ver daqui a pouco que é um fato extintivo, mas veja, eu só posso desistir de algo que eu já comecei. Perfeito? E eu só vou renunciar, ou seja, eu só vou abdicar, eu só vou abrir mão de algo quando ainda eu não realizei essa alguma coisa. Então, veja que a renúncia, ela é antes, enquanto que a desistência, ela é depois. Então, a renúncia, ela é um fato impeditivo, porque, veja, ela vai obstar que o recurso seja interposto, enquanto que na desistência, ela vai ser um fato extintivo. Por quê? Ora, porque o recurso, ele já está existente, porque eu já recorri, mas aí, com a minha desistência, ele vai ser extinto. Então, eu vou terminar algo que já foi iniciado. Maravilha? E veja que, inclusive, nesse particular, o Ministério Público, embora ele seja o titular da ação penal, nem sempre ele é obrigado a recorrer das decisões das sentenças. Então, veja, por exemplo, ora, houve uma absolvição em uma sentença criminal. O MP vai recorrer, já que ele perdeu? Nem sempre. Às vezes o processo ele demonstrou sem sombra de dúvidas que a pessoa é inocente. Então ele não tem interesse recursal em interpor recurso. Por quê? Porque o MP, além de titular da ação penal, ele também é fiscal da ordem jurídica justa. Então ele deve também trabalhar no sentido de justiça. Então, foi justa a absolvição? Foi. Então, o Ministério Público ele não vai interpor recurso. Tudo bem? Então, veja, ele, portanto, não é obrigado a recorrer, mas ele acaba se manifestando no processo simplesmente para dizer o seguinte, olha, concordo com a sentença, não quero recorrer. Então, ele vai lá e formaliza essa renúncia dele com base na qualidade daquela determinada sentença. Então, ele concordou com a sentença, ele não vai ter interesse de interpor recurso, portanto, ele renuncia. Perfeito? E aí, veja que em matéria criminal, nós temos também uma peculiaridade com relação ao acusado e ao seu advogado. Porque, veja, sempre vai prevalecer a vontade de quem quiser recorrer. Então, veja, quando nós estudamos sentença criminal, a gente viu que a sentença criminal ela é comunicada pessoalmente para o preso, ou para o condenado, e também o advogado. Então, nós temos duas intimações. Veja, se qualquer um desses dois, ou o condenado ou o advogado, quiserem recorrer, vai ter recurso. Então, o que acontece muitas vezes? O advogado, ele não quer recorrer. Acha que a sentença foi boa, que o cliente dele pegou uma pena baixa em razão do crime que ele praticou. Mas
o cliente dele não se conforma. Então, quando ele é noticiado no presídio da condenação, ele pega manuscritamente, né, ele escreve assim, manifesta o desejo de recorrer. Então, esse preso, quando ele coloca esse desejo de recorrer na intimação, no mandado de intimação, já que a intimação dele é pessoal, veja, essa intimação ela é válida. E veja que vai ter recurso, sim. Nesse caso, se o advogado dele não quiser, ele vai constituir outro advogado particular. Ou se ele não tiver condições, ele vai pela Defensoria Pública. Mas veja que aqui vai sempre prevalecer a vontade daquele que quiser recorrer. Inclusive, veja, se somente a defesa recorrer, veja que o condenado ele não vai poder ser prejudicado. Como assim? Ora, suponhamos que saiu uma sentença, condenação, sei lá, 7 anos. Vamos pegar aí um crime de roubo, perfeito. Suponhamos que o promotor de justiça ele ficou satisfeito com a sentença, maravilha, não vou recorrer. E veja que a defesa quis recorrer. Então, o advogado ele quis recorrer. Então, nós vamos ter a interposição de uma apelação para rediscutir o teor dessa sentença, só por parte da defesa. E aí, o que acontece? Suponhamos que no tribunal, o tribunal tenha achado um erro no cálculo da pena do magistrado, uma agravante que ele não considerou. Ou seja, algo que, se for retificado, vai acarretar um aumento na pena desse preso, dessa pessoa. E aí nós teríamos o que nós chamamos de reformatio in pejis, ou seja, uma reforma da sentença, mas uma reforma para pior, porque ela vai prejudicar o acusado. Então, veja que nesse caso, nesse nosso exemplo, quando o recurso é só da defesa, e o tribunal vê que vai dar merda, no sentido de que houve um erro no primeiro grau que vai acarretar um aumento na pena, o tribunal ele não pode aumentar. Porque nós temos um princípio que é o princípio da vedação do reformatio in pejis. Tudo bem? Princípio da vedação da reforma para a pior. Tá bem? Agora veja, com relação à renúncia, que é a primeira causa impeditiva, nós temos 2 súmulas, tá? Que costumam cair bastante. Veja, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Por este quem? Pelo defensor, ora. Então, veja, o réu, o acusado não quer recorrer. Tudo bem, mas o advogado recorreu? Então, o recurso é válido e vida que segue, o processo vai continuar. Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Então, veja o que aconteceu. O defensor renunciou do processo. Falou, não quero trabalhar mais. Automaticamente, o recurso ele não vai propor. Mas o acusado, que foi condenado, ele não tomou conhecimento de nada disso. E o prazo ocorreu, a tempestividade, né, ela foi atingida. E aí, veja, nesse caso, o que a súmula diz? Não vai ser válido. Por quê? Porque o denunciado, o condenado, ele deve ser informado pessoalmente, intimado. Então, nesse caso, ele diz o quê? Bom, é nulo o julgamento da apelação. Não vai valer nada, vai voltar e começar o jogo novamente. Tudo bem? E aí, veja. Bom, primeiro fato impeditivo. Segundo fato que a gente falou agorinha, extintivo, que é a gloriosa desistência. Então, veja, eu, defesa, interpus uma apelação. Desisti, não quero mais. Então, eu vou aportar nessa apelação a minha desistência. Aqui um detalhe. Enquanto que na renúncia o Ministério Público ele pode renunciar, porque ele concorda com o teor daquela determinada decisão, aqui,
Na desistência, não. Então, se o promotor de justiça, ele entra com recurso de apelação, ele não vai mais poder voltar. Ele não vai poder dizer, olha, desisto, não quero. Ele vai ter que ir até o final. Esse é o teor do artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que ele haja interposto, ok? Então, veja, a título de exemplo, eu trouxe aqui para vocês. O que acontece muitas vezes? Bem, muitas vezes a gente tem substituição de promotores. Como assim? Ora, eu trabalho na primeira promotoria criminal. Tudo bem. Saí de férias. Nas minhas férias, na minha ausência, outro promotor vai responder. E os processos continuam rodando. Então, nesse meu 1 mês de férias, o meu substituto vai se manifestar em todos os processos que chegarem no meu gabinete. Ok? E aí, veja, o que pode acontecer? Bom, eu entrei com recurso. Aquela parte de interposição, lembra que a gente tem recursos em que nós temos um prazo para dizer assim, quero recorrer, que no caso é exemplo apelação, e tenho mais um outro prazo para apresentar as razões desse recurso, ou seja, o fundamento jurídico pelo qual eu quero me utilizar para reformar determinada decisão. Então, veja, suponhamos que eu, um dia antes de sair de férias, recebi um processo cuja sentença eu não concordo. Então, o que eu faço? Proponho só a peça inicial da apelação, dizendo assim, olha, não concordo, quero recorrer. Tudo bem? Veja, quando voltou o processo para que eu apresentasse as razões, que é o fundamento jurídico pelo qual eu vou me utilizar para reformar determinada decisão, o meu substituto é que tem que apresentar essas razões recursais, tudo bem? Veja, o meu substituto, ele pode desistir e dizer, não, meu Deus, acho que a Laila errou aqui. Que horrível, essa sentença está maravilhosa, a gente não tem que aumentar a pena, merda nenhuma. Veja, será que esse promotor, ele pode desistir? Bom, nesse caso, não. Nesse caso, ele é obrigado a apresentar as razões recursais. Tudo bem? Então, veja que é uma obrigatoriedade para o Ministério Público, quando ele já interpôs, quando ele já manifestou o seu interesse recursal. Maravilha? Então, veja que finalizamos, portanto, o fato extintivo. Dentro do fato extintivo, além da desistência, nós temos a deserção. A deserção é a falta de preparo do recurso do querelante em crimes de exclusivação penal privada. Então, como assim, professora? Bom, só para a gente recapitular, perfeito? Então, nós temos ação penal. Me perdoem, pessoal, o pincel aqui. Vou pegar outro aqui. Então, vamos lá. Então, olha lá. Ação penal. Ok? Pública e privada. A pública, nós vimos que ela pode ser condicionada ou incondicionada. Ok? Enquanto que a privada, ela pode ser privada propriamente dita, personalíssima, e privada subsidiária da pública. Veja, pessoal, o preparo é a grana. Então, você vai interpor um recurso, você tem que recolher as custas recursais, as custas para a interposição desse recurso. Lá em matéria civil, isso é a regra, É corriqueiro. Aqui, em matéria penal, não. Nós só vamos ter preparo
que é a grana, nas ações penais privadas. A ação penal pública, que é de titularidade do Estado, ela está fora do preparo. Então, portanto, somente as ações penais privadas. Então, olha lá o teor do artigo que trata sobre a deserção. Então, olha lá. Artigo 806, parágrafo 2º. A falta de pagamento das custas nos prazos fixados em lei, lembra, tempestividade ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Veja, somente nos crimes de ação penal privada nós não temos recursos vinculados ao recolhimento de custas nas ações penais públicas. Então, guardem esse detalhe, ok? Então, veja aqui, com relação aos requisitos objetivos, a gente esgotou aqui os principais aspectos: deserção, renúncia, ok? Tempestividade e desistência. Deu a nossa hora, dá uma seguradinha que a gente já volta. Clique lá